Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês sobre treinamento e desenvolvimento, alguns conceitos. Eu vou explicar meio superficialmente, mas para voltar à memória, para lembrar aquilo que já foi aprendido. Eu aprendo explicando, então vai ser muito bom para mim gravar esses vídeos e eu espero que compartilhando com você, você também consiga aprender um pouquinho mais junto comigo. Então vamos lá! O que seria o treinamento? O treinamento pode ser definido como as hard skills. O que são as hard skills? Hard skills é um processo educacional de curto prazo. Ele é para uns conhecimentos mais técnicos, mais específicos, visando o cargo atual. Então você vai desenvolver habilidades para que você possa exercer melhor aquele cargo com aquela posição que você está no momento mesmo. Alguns exemplos da hard skills são cursos, treinamentos, workshops. Então, essas áreas que são de conhecimentos específicos para você aplicar no seu cargo atual. Fica mais fácil de lembrar, né? Então, hard skill, treinamento. E o que seriam as soft skills, a parte de desenvolvimento? Essa parte, ela é o processo educacional de longo prazo, com conhecimentos mais genéricos. Então, são partes de desenvolvimento mesmo pessoal. São conhecimentos que a gente não consegue aprender tão facilmente, não pode ser escrito. São conhecimentos de habilidades que você vai desenvolver na sua personalidade, no seu comportamento. Alguns exemplos de soft skills podem ser liderança, habilidade de bom gerenciamento de tempo, gestão de pessoas, comunicação assertiva, entre outras habilidades. Lembrando também que as soft skills, elas são com foco no futuro, são habilidades que você consegue aplicar em qualquer lugar que você esteja, são habilidades que fazem parte de você, que você adquiriu ao longo do tempo que você desenvolveu, então são coisas que podem ser aplicadas e são muito úteis no dia a dia. Então, para a vida do colaborador é importante que se tenha um conjunto tanto das hard skills quanto as soft skills, dependendo do cargo que ele for exercer, para que ele possa desenvolver bem o seu papel. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o chá. É conhecimento, habilidades e atitudes. O que é isso, gente? Bom, conhecimento é o saber. Você saber de algo, enfim. Habilidades é o saber fazer. Então, você tem o conhecimento e você pratica aquele conhecimento. E as atitudes é o querer fazer. Então, você tem o conhecimento, você sabe como fazer e você quer fazer aquilo. Então, esse conjunto é o chá, que são as nossas competências. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a teoria do cérebro trino. Essa teoria ela foi desenvolvida pelo McLean e ele dizia que o nosso cérebro ele era dividido em 3 partes operacionais específicas com propósitos particulares. Entre elas nós temos o neocórtex, ou córtex cerebral, o límbico e o reptiliano. O neocórtex, ou córtex cerebral, é a parte racional do nosso cérebro, é a parte que organiza ali os nossos pensamentos e é responsável pela razão. Já a parte do límbico é a parte que desenvolve as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, o límbico é o nosso lado da emoção. E o reptiliano é a parte dos nossos instintos, é a parte que é afetada pelos nossos sentidos e dá algumas respostas como se fossem voluntárias, instintivas, como por exemplo o medo, o frio, a fome, esse tipo de situação. Então nós temos as 3 partes, sendo o neocórtex a parte racional, a parte do límbico, que é emocional, e a parte do reptiliano, que é a parte dos instintos. Bom, uma coisa que é importante a gente comentar também é sobre o neurônio espelho. O que é um neurônio espelho? Como o próprio nome já diz, ele remete ao espelho, a gente espelhar as nossas ações e reações com base naquelas que a gente já viu. A gente tem uma tendência de se adaptar conforme o ambiente, conforme as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente consiga se adequar ali em sociedade, sentir adaptado, envolvido, como se a gente fizesse parte mesmo daquilo. Então a gente começa a esboçar reações parecidas, usar palavras que a gente já não usava, começa a fazer parte do nosso vocabulário, às vezes mudar alguma coisa no nosso visual, pra gente ficar mais familiarizado ali entre o nosso meio social. Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os métodos de colheita de dados para a formação de cargo. Nós temos os 3 métodos mais populares, que são a entrevista, o questionário e a observação. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um deles. A entrevista é quando a gente seleciona aquele
funcionário mais antigo naquela posição, a pessoa que está exercendo ali há mais tempo, e a gente vai fazer uma entrevista com ela. Então a gente vai fazer algumas perguntas, alguns apontamentos sobre o que ele faz, como que é aquela profissão, o que ele precisou desenvolver, essas coisas. Agora, o questionário é um questionário elaborado sobre aquela função para todos os funcionários que estão exercendo aquela função no momento. E a observação é quando a gente vai acompanhar mesmo o profissional exercendo aquela função no dia a dia, fazendo aquelas anotações para no final a gente juntar esses dados para formar o cargo da melhor maneira possível. E agora, para finalizar, eu vou comentar um pouquinho sobre o tópico de clima organizacional. O que é um clima organizacional? O clima organizacional é como está a percepção do colaborador sobre o ambiente de trabalho. Isso envolve tanto questões externas quanto questões internas. Então, questões de relações interpessoais no trabalho, questões de como está o ambiente mesmo, como que está funcionando a profissão, se ele está sendo bem avaliado, se ele está tendo oportunidade de exercer bem aquela função, se ele está tendo autonomia. Se tá um ambiente agradável, se tá tendo muita pressão, tá tendo umas coisas desagradáveis. Esses fatores, entre muitos outros do ambiente de trabalho, ele vai definir como que é o clima organizacional da empresa. Então, empresas com um bom clima organizacional, elas são mais atrativas e se saem melhor no mercado. Isso por uma questão de divulgação das pesquisas mesmo, porque normalmente são feitas pesquisas de clima, que é uma pesquisa que todos os colaboradores devem responder sobre algumas questões ali da empresa. Bom, gente, foi isso, um breve resuminho sobre alguns tópicos de treinamento e desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.